Se você e seus amigos fossem atacados por um maluco usando uma máscara bizarra do Mickey, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar a Chloe tentando derrotar esse assassino mascarado. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o Mickey Mouse psicopata e Mickey, o rato dos horrores. Essas garotas estão prestes a enfrentar um destino terrível. Isso porque Dana conheceu um velho rico em um bar, que disse ter um barco atracado no cais ali perto, e convidou a garota para beber com ele. E pensando na grana que poderia arrancar do coroa, a mulher convenceu a sua amiga Molly a ir com ela até o pier, e encontrarem o barco que o idoso tinha falado, na esperança de arrancar alguns trocados deles depois de bebedar o cara. Só que quando elas chegam no local, tudo que encontram é um barco vazio com algumas tripas espalhadas pelo lugar. A Dana até tenta encontrar o velho, mas só vê respingos de sangue por todo lado. Então ela decide ir embora, mas quando ia voltar para o cais, a garota vê um homem com máscara de rato se aproximar por trás da Molly, pegando a garota desprevenida e finalizando-a com várias facadas no abdômen. Vendo que logo seria a próxima, a Dana aproveita enquanto o rato perdia tempo com a Molly e corre o mais rápido que suas pernas conseguem, indo em direção a uma espécie de parque, que por alguma razão estava vazio naquela noite. E quando ela olha para trás, a garota percebe que o assassino estava brincando com ela, a seguindo lentamente apenas para aumentar o seu terror. E aí a Dana até tenta despistar o psicopata entrando em uma espécie de casa dos horrores, mas infelizmente ela é capturada e brutalmente finalizada com vários golpes, enquanto esse maluco ria sem parar da atrocidade que estava cometendo. E bom galera, antes de tudo eu tenho que falar uma coisa. Eu achava que eu já tinha visto um filme ruim na minha vida, mas até agora nada chega perto do chorume que é a sonoplastia desse filme. Eu tô falando sério pessoal. Durante o vídeo eu vou ter que pôr alguns trechos com os sons pra vocês, porque assistir isso aqui é ficar 1h e 23 minutos sentado no colo do capeta. Toda a parte sonora desse lixo ou foi feita com preguiça pelo cara do som, que inclusive eu tenho que pedir desculpas pro cara do leitão lá. Eu xinguei o cara por conta dos sussurros, mas o sujeito cuidando desse filme é muito pior, porque parece que as equipes desses filmes aqui estavam concorrendo para ver quem seria o pior em tudo. E o maldito que mixou o som desse filme ganhou disparado. O negócio é medonho, galera. Nada combina com nada nesse inferno. Os passos foram adicionados depois da produção. E eu nem sei explicar o sentimento que você tem ao escutar isso. Mas saibam que esse sentimento não é nem um pouco bom. É difícil assistir essa merda até o final com esse som completamente podre. Mas agora vamos falar das mulas da vez. É impressionante como certas pessoas estão desconectadas da realidade, principalmente porque as mulheres têm medo constante de sair sozinhas na rua durante a noite, e até de encontrar desconhecidos em sites de relacionamento, ou até algum cara boa pinta que conheceram na noite em um bar. Tanto que a maioria dos primeiros encontros costumam acontecer em lugares movimentados para não correr riscos, já que nunca dá pra saber as verdadeiras intenções da pessoa no primeiro momento. E mesmo que a Dana estivesse no modo interesseira e totalmente bêbada, o que não é o caso já que ambas parecem bem sóbrias, ela ainda assim deveria achar no mínimo estranho o velho ter chamado ela para ir num barco à noite, num pier onde não tem uma alma viva para ouvir ela gritar. Só tem os corvos malditos adicionados como som de fundo. Fora que se ela estava pensando em dinheiro, o fato do cara dizer que é doutor não deveria fazer um alarde tão grande. Primeiro, porque o cara poderia facilmente estar mentindo. E em segundo lugar, o título doutor é usado para várias profissões, só que algumas pessoas o utilizam de forma errada, já que tecnicamente, doutor se refere a quem concluiu um doutorado. Então o cara podia ser um cirurgião rico, ou um professor de química. E eu não tô desmerecendo profissões não, galera. É que todos sabem que de fato existe uma diferença muito grande no salário dessas profissões, e quem acaba julgando alguém apenas pela profissão e não pelo caráter e ações, já sabemos que não é uma boa pessoa, né? E como eu mencionei antes, nenhuma das duas parecia estar doidona, então não faz sentido elas terem visto tripas e aquela quantidade anormal de sangue no barco, e não terem se desesperado. Mas a partir do momento em que o assassino apareceu, já não tinha nada que pudéssemos fazer para salvar a Molly, já que a coitada foi pega desprevenida, mas ainda conseguiríamos nos salvar, isso porque deu pra perceber que o assassino estava brincando com a gente, deixando até mesmo termos uma vantagem na fuga. Então, o melhor a se fazer era primeiro se esconder num lugar seguro e ligar para a polícia contando tudo que sabia, já que em situações de finalizações, as viaturas tomam o caso como prioridade e podem chegar entre 5 e 10 minutos com uma força armada para te ajudar. E a partir do momento da ligação, tudo que teríamos que fazer era sobreviver até a cavalaria chegar. O plano seria tirar os saltos, já que correr com essas coisas é praticamente impossível, fora o barulho ensurdecedor que eles fazem na vida real. Já no filme é um barulho desgraçado. Além disso, eles podem quebrar durante a corrida, e aí depois de tirá-los, o negócio é encontrar um lugar isolado para se esconder. Pode até mesmo se fechar num banheiro químico. O fedor seria terrível, mas ainda assim é melhor que bater as botas. Mas é claro que antes você precisa se certificar de que o assassino não tá na sua cola, para ele não ver aonde você entrou.
Longe dali, conhecemos a Chloe, uma jovem que estava prestes a se mudar para os Estados Unidos para fazer faculdade. E quem não estava gostando nada da ideia era o seu pai, o Sr. Michael, que tentou de todas as formas convencer a garota a permanecer na Europa. Mas percebendo que até a própria Chloe estava assustada com toda essa mudança, ele começa a apoiar a filha na tentativa de diminuir a tristeza e a ansiedade dela. Mas quando percebe que não iria funcionar, o cara tenta trocar de assunto falando sobre o seu próximo livro, que falava sobre um rato que devorava crianças desobedientes, e que seria publicado assim quando ele conseguisse pensar em um final decente para a história. Porém, antes que entrassem melhor nesse assunto, a Kim, a amiga da Chloe, chega para buscá-la. Já queria reunir todos seus amigos para fazerem uma despedida digna para a garota, antes que ela fosse para outro país e iniciar a faculdade. E por isso, as duas vão até o bar onde a Chloe trabalhava. E assim que chegam no local, elas já encontram a Taylor e o Jake se pegando no meio de todo mundo, o que chega a deixar o dono do bar desconfortável. E então ele pede para o casal parar, senão teria que expulsá-los, pois estava com a paciência esgotada, já que a sua melhor funcionária estava deixando o trabalho. E o Charlie, como um ótimo amigo, aproveita a partida da amiga para tentar pegar a vaga dela no bar, mas o tiro acaba saindo pela culatra. E antes que o clima ficasse tenso, a Meg pergunta onde estavam a Dana e a Molly, que prometeram aparecer para fazer a despedida. Preocupada, a Brand tenta ligar para as amigas, mas infelizmente não obtém resposta. Com isso, eles decidem comer sem as duas mesmo, e a Meg pede para a Lucy lhe passar o sal. Mas a garota acaba inventando de fazer uma brincadeira e acaba jogando sal no olho de uma das suas amigas. E para tentar aliviar o clima, já que estava tudo dando errado, a Chloe decide mudar o assunto, contando sobre o livro que o seu pai estava escrevendo, sobre um rato gigante que devorava crianças desobedientes. E aí a Lucy fala que a sua mãe contava essa história para obrigá-la a fazer o dever de casa. Porém, o Charlie interrompe para dizer que não era bem assim, pois no conto original, o rato foi um experimento de um doutor maluco, que juntou um serial killer com o DNA de um rato. Olha só que novidade, hein? Então ele acabou criando uma aberração violenta, que adorava finalizar e devorar pessoas, e ainda pegava parte dos corpos das mulheres para montar uma esposa para si. E de acordo com o Charlie, um dos ataques desse rato aconteceu nos Estados Unidos, o que pode ser uma referência ao filme Mouse Trap, que é bem ruim, mas não tanto quanto esse. Em seguida, os amigos contam que fizeram algo especial para comemorar a partida da Chloe, já que a Meg agora estava trabalhando no parque de diversões, e por isso poderia garantir que todos entrassem escondidos para poderem aproveitar a noite no parque. Mas a Meg pede que seus amigos sejam cautelosos, pois se fosse descoberta, perderiam o emprego, e todos seriam expulsos do lugar. E mesmo relutante, a Chloe acaba aceitando a ideia, já que era o seu último dia que teria para curtir com seus amigos. Mal sabia ela que esse seria o último dia de alguns ali também. Em paralelo, vemos um jovem andando na rua, até que infelizmente ele tem o azar de se deparar com um rato do capiroto, que imediatamente o ataca com correntes, causando vários ferimentos profundos. E assim que o derruba, o assassino tenta finalizar o homem enforcado. Só que o cara tenta se defender e acaba arrancando a máscara do ratão, ficando assustado com o que vem embaixo dela. Irritado com isso, o serial killer nem perde tempo e abocanha o pescoço da sua vítima, finalizando o coitado ali mesmo. Ok, galera, esse filme aqui é tão safado e maldito que eles não tiveram a capacidade de contratar figurantes. Aí, o demônio que mixou o som, sim, o cara que fez isso aqui não deve ser do plano terreno. Eu só consigo pensar nesse filme como algum método de tortura avançado. Pra explicar o que aconteceu, o cara resolveu fazer isso aqui, pessoal. Durante todo o diálogo, tem um barulho de fundo de um bar lotado, sendo que esse muquifo aí tá vazio. Aí fica essa merda repetindo durante o diálogo todo, que já é uma porcaria por sinal. E então, fica ainda mais difícil prestar atenção com esse som desgraçado rolando ao fundo. Que eu vou repetir, o lugar tá vazio. Só tem esses imbecis lá dentro, e dá pra ver. E eu vou ter que falar pra vocês, eu geralmente não comento de nota de filmes e coisas assim, porque esse não é o meu critério para escolher filmes para o canal. Eu sempre tento procurar filmes que façam sentido, como ter que bolar ideias para sobreviver e etc. Mas esse estrume de filme aqui tá com 2.7 no IMDb, e nas notas individuais, tem gente que deu 10. Sério, quem é que consegue fazer isso? Como é que você dá nota 10 pra isso aqui? Ou o cara que fez isso é surdo e não escutou nada dessa maldição em forma de filme, ou ele recebeu dinheiro para cometer essa atrocidade. Porque pra mim tinha que ser um crime dar nota 10 para um filme desses, porque com certeza essa pessoa aí não tá bem das ideias. E eu sei que as notas do IMDb são de usuários, tá? Mas claramente esse aí que deu 10 era usuário de outra coisa. Mas falando do grupo de imbecis, é muito estranho que a Molly e a Dana não tenham voltado para casa na noite anterior, e seus pais não sentiram a falta delas, ou sequer ligaram para a polícia para relatar o desaparecimento das garotas. Já que, como podemos perceber, esse Mickey tá pouco se lixando pra descrição. Ele ataca pessoas à luz do dia mesmo e dane-se. Tanto que as luvas do seu traje sequer cobrem os seus dedos, então ele deixa digitais e rastros de DNA em todas as cenas do crime que atacou até agora. Por isso, se é que existe polícia na Imbecilândia aqui, mas enfim, se as autoridades encontrassem os corpos, é bem capaz que poderiam descobrir a identidade desse mascarado e começá-lo a caçá-lo. Além disso, com os desaparecimentos, seria muito importante emitir um alerta para a população ficar de olho e se precaver contra esse serial killer doentio. Se bem que essa cidade até parece ter só 20 habitantes, e todos foram chamados para ficar atrás do balcão
loucão fazendo barulho naquela porra de bar. Porque não faz sentido um maluco andando pelas ruas com uma fantasia bizarra e coberto de sangue, e ninguém se preocupa em chamar a polícia ou parar o cara para perguntar o que estava acontecendo. Tanto que a última vítima desse monstro estava andando em plena luz do dia, mas ninguém ouviu seus gritos. E realmente não deve existir polícia nessa cidade, já que galera, acabou de acontecer a finalização de 2 jovens no parque de diversões. E nessa altura do campeonato, já era para algum dos funcionários ou algum visitante ter percebido os corpos ou as manchas de sangue. Então, o lugar devia estar interditado para investigações. Não faz sentido algum esse lugar ainda estar aberto, já que a presença de outras pessoas comprometeria a cena do crime, dificultando achar provas que levassem à captura do responsável. Mas vocês já sabem a filosofia da polícia desse mundo, né? Quanto mais vítimas, mais pistas para encontrar o assassino. Longe dali, vimos que um grande conhecido aqui do canal estava finalizando algumas jovens para pegar partes dos seus corpos, o Ursinho Pooh. Em seguida, ele se reúne com um rato para ir até o seu mestre, o Dr. Rupert, um velho maluco que além de criar essas mutações estranhas, estava pedindo que ambos fossem atrás de mulheres para pegar pedaços delas, assim conseguiriam montar uma esposa para o rato. Uma ideia que, se diga de passagem, é extremamente estúpida, mas logo eu explico o porquê. Então, o Rupert briga com os seus capangas, pois de acordo com ele, o rato estava trazendo partes do corpo de homens e fazendo cortes errados nos pedaços, deixando impossível costurá-los juntos novamente, e que não liga deles finalizarem as pessoas que quiserem para impedir que outras pessoas os denunciassem ou lhes atacassem, mas que ele não precisava das partes do corpo de homens. E então o velho fala que quanto antes eles finalizarem a esposa do rato, mais cedo poderia começar a montar uma mulher para o urso. O problema é que o Pooh era outro idiota e sempre trazia as partes erradas, enquanto o rato tinha um temperamento muito agressivo e trazia partes despedaçadas, além de finalizar as pessoas que nem seriam úteis para montar a sua noiva. Portanto, ele propõe uma competição e ganha quem trouxesse as melhores partes antes da meia-noite. Caso contrário, ele não conseguiria concluir o seu projeto. Por isso, as aberrações decidem se apressar para tentar encontrar as vítimas perfeitas até o fim do dia. E bom, você já sabe onde elas estão, né? Por isso, saindo dali, o rato nem perde tempo e vai para o bar onde a Chloe trabalhava, atacando o dono do local e o finalizando brutalmente, arrancando a sua língua para usar no corpo da sua nova esposa. Em paralelo, vemos que o nosso grupo de jovens genéricos finalmente chegou ao parque, que aparentemente ainda estava vazio, pois os funcionários estavam montando as atrações antes de abrirem para o público. Enquanto seus amigos pareciam animados, a Jake e o Taylor estavam bem irritados um com o outro por alguma razão, já que eles iniciaram uma DR no meio de todo mundo, e pedem para que os outros vão na frente enquanto resolvem um problema entre eles. E enquanto seus amigos se divertiam indo nas montanhas russas e nos carrinhos bate-bate, os dois vão até um lugar mais isolado para discutirem, pois a Taylor viu notificações do Tinder no celular do seu namorado, e queria que ele mostrasse para ela que não tinha um app instalado, só que o cara começa a se recusar, mostrando que de fato estava escondendo alguma coisa. Só que antes da discussão ficar séria, a Taylor nota algo que faz o seu coração quase parar de bater. Abaixo do local onde estavam, eles avistam os corpos de Molly e Dana com uma âncora atrás. Não me perguntem por quê. Vai ver na edição eles acharam que era o filme do Popeye ou meteram uma âncora ali só porque elas foram finalizadas no porto, o que também não faz sentido algum. O choque é tão grande que ambos nem percebem o rato maldito se aproximando, e rapidamente ele pega a Taylor e a leva para longe, enquanto seu namorado cagão apenas sai correndo, sem nem tentar ajudar a garota. Porém, após algum tempo, quando Jake estava pensando que tinha conseguido escapar, ele entra na pista dos carrinhos de bate-bate e nota que o rato tinha entrado na cabine do brinquedo, ligando o painel de eletricidade e torrando o cara vivo. E quando eu falo torrando, o cara torrou mesmo. Mas o rato é tão sádico que ele não finaliza o homem assim. O assassino apenas o deixa à beira da morte e entra no brinquedo, usando um dos carrinhos para esmagar a cabeça do cara. E aqui eu tenho que confessar, a ideia até que é legal, mas como sempre a execução é péssima, e o demônio por trás da mixagem quase acertou nessa, mas ele ainda tá colocando sons externos, já que sempre tem gente conversando no fundo num lugar vazio. Detalhes, né? Em paralelo, vemos que o rato levou a Taylor até o seu criador, para que ele mesmo fizesse os cortes e pegasse as partes que queria. O Rupert até explica para a garota que era apenas um pai querendo ver os seus filhos felizes, já que o rato ansiava por um amor, mas ele sabia que nenhuma mulher normal iria querê-lo. Já o urso parecia estar bem, mas o Rupert não compreendia muito bem o que ele desejava. E aí, quando o doutor se prepara para arrancar uma das pernas da garota, a Taylor consegue se soltar e usa uma tigela que tinha ao seu lado para nocautear o velho. Só que, infelizmente, o urso não deixa isso barato e esmaga a cabeça da jovem com uma marreta. Bom, eu vou ter que falar uma parada pra vocês. Tem alguma coisa errada com esse velho aí, porque tá na cara que o Mickey tá querendo outra coisa. Ele trouxe umas partes de uns caras que claramente não estavam atrapalhando em nada na sua matança, até mesmo a língua do dono do boteco. Se isso aí não é prova que ele não quer uma noiva, ele vai ter que trazer outra coisinha pro velho aí, se é que vocês me entendem. E eu falo isso aqui como uma piada, porque logo que o velho fala dele ir atrás das mulheres, o Mickey finaliza um cara e arranca a língua dele. E falando desse plano estúpido do Rupert de montar uma noiva Frankenstein para os filhos, eu não consigo nem explicar o tamanho da burrice, porque assim galera, esse cara aí já injetou o DNA
de porco, de urso, de tigre, agora de rato em homens. E por algum motivo, esse velho desgraçado aí não consegue fazer a mesma coisa numa prisão feminina, ou até mesmo numa mulher. Não que eu queira que o velho faça isso, né? Deus me livre inventarem um filme da Branca de Neve. Pensando bem, em 2032 a Branca de Neve cai em domínio público. Então se preparem, pessoal. Mas resumindo tudo aqui, é muito mais fácil o velho criar mais um monstro só que feminino, do que ficar finalizando geral para pegar parte de corpo aleatória. Porque com tantas garotas desaparecendo na área, sendo sequestradas pelo Pooh, finalizadas pelo Mickey, e isso parece estar acontecendo há bastante tempo, a polícia local já deveria ter pedido suporte ao estado para iniciar uma investigação e encontrar os responsáveis por esses sumiços. Principalmente porque sabemos que o perfil das vítimas do sequestradora são garotas jovens à faixa dos 20 anos, e que também partes são retiradas dos corpos. Algumas vezes são homens também, mas aí é só quando o Mickey tá afim, né? E sabendo disso, as autoridades deveriam emitir um alerta, pedindo que os jovens não saíssem mais na rua desacompanhados, que apenas ficassem perto de locais movimentados, e principalmente, mandar guardas para patrulhar nos pontos onde os desaparecimentos e assassinatos aconteceram. Assim ficaria mais fácil triangular a posição dos bandidos. E claro, como eles atacam à luz do dia, checar as câmeras de segurança em volta de todos os locais onde houveram os ataques, para identificar o responsável. Quanto a esse parque de diversões, eu estou impressionado que nada tenha sido roubado ainda, já que aparentemente não tem nenhum funcionário trabalhando ali, nem durante a noite, nem durante o dia. E o lugar sequer possui seguranças para impedir bandidos de roubarem peças, ferramentas ou até fiações dos brinquedos. Se isso aqui fosse no Brasil, não teria sobrado nem os parafusos dos brinquedos. E falando nos brinquedos, esses jovens são completamente malucos de entrarem nessas coisas, já que aparentemente o parque está fechado, pois ele ainda está sendo montado e organizado. Ou seja, a chance de ter algum brinquedo com alguns parafusos soltos ou partes faltando é gigantesca. E aí a quantidade de acidentes que podem acontecer são infinitos. Se bem que nesse caso aí, seria mais seleção natural do que acidente, né? Ainda mais em atrações como montanhas russas. E como se não bastasse andar em uma e ter a sorte de sair vivo, esses malucos ainda vão em todas as montanhas russas do lugar. E falando do cara do bar, eu fico me perguntando qual o significado de fechado para esse sujeito. Afinal de contas, se ele não estava esperando nenhum cliente, era pro local estar completamente trancado para evitar inconvenientes. Mas parece que o cara não sabe o que é uma fechadura. Fora que também não faz sentido nenhum o Mickey estar indo atrás desse cara, a menos que a minha teoria esteja certa, né? Já que o seu pai disse explicitamente que não precisava de partes dos corpos de homens, se bem que tudo nesse mundo parece que não faz muito sentido, já que o corpo da Molly e da Dana não deveriam estar tão decompostos daquele jeito, pois faz menos de um dia que ambas bateram as botas. E além disso, o Mickey parece conseguir se teleportar de um lado para o outro, já que uma hora ele está no bar e 2 segundos depois aparece no parque. Eu acho que eles copiaram isso do Mousetrap, mas pelo menos lá eles deixaram claro que o bicho consegue se teleportar. Aqui é um grande foda-se, e qualquer entendimento que você possa ter dessa jossa, o cara do som faz questão de você se perder na interpretação com a mixagem bosta que ele fez. Outra coisa que não faz sentido é a morte no carrinho de bate-bate. Não era pro cara ter tomado choque, pessoal. O infeliz que pensou nessa cena aí não tem ideia nenhuma de como um carrinho de bate-bate funciona. Afinal, o sistema elétrico do carrinho tem 2 polos de energia, um no teto da pista, que é positivo, e o outro no piso metálico, que é o negativo. Isso quer dizer que o piso metálico não está energizado diretamente, e ele funciona apenas como condutor. A única forma de tomar um choque seria tocando no teto e no piso ao mesmo tempo, estando descalço ou molhado. E para fazer isso, o animal ali precisaria ser um gigante. Então por mais que a cena seja legalzinha no mudo, ela não tem sentido algum. Voltando ao restante dos jovens, vemos que depois de passar literalmente a tarde inteira nos brinquedos, eles finalmente percebem que o casal tinha desaparecido. Mas o Charlie sugere que os dois só foram até um lugar mais reservado para dar uma relaxada. E antes que conseguissem pensar melhor nisso, a Lucy vomita por causa do enjoo de andar em tantos brinquedos que balançam. Então ela pede um momento e se afasta do grupo para terminar de botar os bofs pra fora. A Meg até pensa em ir atrás para ajudar, mas a Brandy fala para deixar a Lucy se virar. Afinal, ela era muito dependente das meninas, mas teria que aprender a se virar sozinha, pois não estariam perto dela para sempre. Com isso, a jovem se afasta de todos e começa a se martirizar, falando do quanto ela era feia e inútil, até que a sua crise é interrompida quando ela vê um maluco numa fantasia de rato se aproximando com uma faca. Assustada, a jovem corre até o brinquedo da xícara maluca e abre a comporta para se esconder lá dentro. Só que o mascarado é esperto e liga o brinquedo fazendo tudo rodar. Assim a jovem não conseguiria ficar escondida por muito tempo. E no momento que ele encontra a garota, o rato pula em cima dela e arranca o seu braço usando a faca. E sim, ela fica paradinha, deixando ele fazer todo o processo. E depois disso, ele espanca a coitada com o próprio braço, até que ela pare de respirar. Voltando aos jovens, vemos a Meg conversando com Kim e Chloe sobre irem embora, pois já estava ficando tarde. Porém, antes que as duas fossem embora, elas veem o rato se aproximando da Meg e finalizando a garota cravando uma faca nas suas costas. Vendo aquilo, a Kim e a Chloe aproveitam para fugir, enquanto o assassino estava ocupado com a amiga. Em seguida, o Charlie aparece correndo até a sua amiga Brandy e falando que tinha um assassino no parque que acabou com a Meg, o que não faz sentido nenhum ele saber, porque o garoto nem estava na cena quando isso aconteceu. E aí ele pede o telefone da jovem, pois queria ligar para as autoridades, já que
que o seu estava sem bateria. Mas quando ele consegue falar com a atendente da delegacia, o rato desliga a energia e surge das sombras para atacar os dois, iniciando uma perseguição. De cara, o rato vai atrás do Charlie, que acaba caindo em uma piscina com várias águas vivas, enquanto tentava fugir do assassino. E dá pra ver claramente que isso aí é material de banco de imagens também, e dos mais vagabundos. Porque essas águas vivas aí nem parecem ser do nosso planeta, e nem me pergunte por que elas estão em uma piscina. E sabendo que o garoto não conseguiria sobreviver por muito tempo ali dentro, o Mickey apenas fica esperando o cara morrer pelas águas vivas. E infelizmente ou felizmente, não demora pra isso acontecer, já que o cara se afoga por conta dos venenos dos bichos. E pra ser sincero, eu não tô torcendo pra mais ninguém nessa porcaria aqui. Se todo mundo for de vala agora, seria um favor. Então depois de assistir o rapaz bater as botas, o rato vai atrás da Brandy, tenta despistá-lo em um brinquedo para crianças, feito com obstáculos. Mas quando chega no escorregador para descer e ir embora, o rato consegue pegá-la e abre um corte gigante no abdômen da garota, deixando ela sair viva apenas para torturá-la um pouco mais, escorregando no seu sangue, mostrando o quanto estava se divertindo com tudo aquilo. Não demora muito para a Brandy se encontrar com suas amigas e contar que o Mickey da Cracolândia tinha finalizado todo mundo, até que falando no diabo, ele acaba aparecendo para continuar perseguindo e aterrorizando as garotas, para finalmente conseguir todos os pedaços da sua noiva. E bom, eu vou falar pra vocês, você que está assistindo a esse vídeo tem que agradecer por não ter assistido a esse lixo em forma de filme. Tem horas que dá vontade de furar os tímpanos. Esse cara do som estava possuído por um demônio psicopata entediado. O cara repete o mesmo barulho de passos durante o filme todo. Não importa onde os personagens malditos estão, o barulho é o mesmo. Não tem como eu comparar qualquer coisa com isso aqui, galera. Que eu ia estar ofendendo profundamente o que eu usasse de comparação. Mas falando desse pessoal, esses definitivamente são os piores amigos do mundo, já que eles ficaram a tarde inteira naquele parque, foram em todos os brinquedos e só foram sentir falta do casal de amigos depois de horas que os dois desapareceram. E mesmo que a teoria do Charlie tenha sido que ambos foram dar uma relaxada, não faz sentido que esteja demorando tanto, a não ser que o Jake tenha trazido meio quilo de Tadala na bolsa. Aí ele ia morrer por outro motivo, né? Fora que esses jovens agem totalmente diferente das pessoas reais, já que a Chloe e a Kim nem se preocupam em avisar o Meg do assassino se aproximando atrás dela. Quanto à morte do Charlie, galera, não faz absolutamente sentido nenhum que o cara tenha sido finalizado daquela forma. Isso porque o veneno da maioria esmagadora de espécies de água-viva só causa irritação, queimaduras e uma dor insuportável na pele de quem tem contato com elas. Apenas algumas espécies muito específicas têm um veneno potente o suficiente para finalizar um ser humano. E mesmo assim, não faz sentido nenhum o parque pagar tão caro para ter alguns exemplares dessa espécie dentro de uma piscina sem proteção alguma. Afinal, se uma criança ou um visitante caísse na água e acabasse batendo as botas, o parque iria sofrer processos infinitos. Fora que esses animais precisam de muitos cuidados específicos, como uma salinização da água e uma alimentação muito específica e balanceada para poderem sobreviver. Com isso tudo dito, eu tô forçando a barra pra falar disso, porque claramente o editor do filme colocou essas merdas ali da forma mais preguiçosa possível. Agora falando das garotas, como eu disse inicialmente, ficar correndo pelo parque aberto e gritando só vai chamar a atenção do serial killer e te deixar exposto. E como tem vários brinquedos e lugares fechados, o melhor a se fazer seria se esconder e tentar usar esse tempo para ligar para as autoridades, ou alguém que conseguisse te ajudar rapidamente, como um amigo que mora perto do local, até porque se esconder faz com que o Mickey corra atrás de outras pessoas que estão espalhadas pelo local, já que seria mais fácil do que ficar procurando por uma pessoa num lugar gigantesco. Fora que quando a câmera mostra nos arredores, dá pra ver que tem várias casas e até mesmo o movimento de carros nas ruas perto dali. E então se as garotas aproveitam enquanto o assassino está ocupado para correrem atrás de ajuda, elas com certeza conseguiriam apoio com facilidade. Na tentativa de fugir do ratão, as garotas entram em uma espécie de galpão, mas assim que elas entram, o Dr. Rupert aparece para ver quem estava perturbando seu laboratório, e quando encontra as garotas, ele imediatamente começa a enrolar até o rato achá-las, perguntando o que aconteceu, e dizendo que iria ajudar pois tem um telefone no seu escritório, que ele poderia usar para chamar a polícia. E assim que o idoso sai, as garotas começam a procurar algo para estancar o ferimento da Brandy, só que as jovens acabam vendo uma mão decepada em cima de um dos balcões, e entendem que caíram em uma armadilha. Nesse momento, o rato aparece e saca uma faca. E o doutor volta revelando que aquele era o seu filho, pois o seu nome completo era Rupert Mouse, e eu sei que não dá pra ficar mais escrachado que isso. E ele continuou explicando que o comportamento do seu filho era muito particular com quem ele amava, e pelo visto, ele gostava das garotas, já que não as finalizou brutalmente ainda, pois queria que elas fizessem parte da sua família, ou melhor, parte do corpo da sua esposa, e com medo de bater as botas, a Kim tenta convencê-los de que podiam ser uma família normal, sem que tenham que desmembrá-las pra isso. E aí o Rupert conta que era um cientista que trabalhava em uma prisão de segurança máxima, e o rato era o criminoso mais violento do local. Mais um, né? Que novidade. Um homem insano que deixava suas vítimas irreconhecíveis e devorava a carne delas. E o rato buscava a imortalidade, e o doutor uma família. Então eles decidiram unir o útil ao agradável. E por isso, o rato aceitou fazer parte dos experimentos do Rupert, e que agora o destino das garotas pertencia a eles. Com isso, o rato parte para cima da Brandy, e começa a finalizar a garota para pegar as partes do seu corpo. E sabendo que não conseguiram ajudá-la, a Kim e a Chloe aproveitam a deixa para fugir, deixando a pobre coitada para morrer. E eu nem posso descrever muito a morte dela, porque os caras estão fazendo
fazendo o Mickey agir mais como um palhaço arte de baixo orçamento e criatividade. Mas saibam que o olho e as linguicinhas que ele usaram lá no barco do começo foram usadas novamente aqui. Mas enfim, depois de finalizar a Brandy e devorar as partes do seu corpo, o Mickey recebe a ordem do seu criador para ir até a cidade e conseguir mais partes de corpos para sua noiva. Mas aí, finalmente, vemos que a polícia já está ciente das finalizações e até já obteve o perfil do responsável, emitindo um alerta para toda a cidade, deixando o Michael preocupado com a segurança da sua filha, já que o perfil de alvo desse monstro eram garotas da idade dela. Apavorado, ele tenta ligar para a Chloe, mas quando não consegue, o homem dirige o mais rápido que pode até a sua casa, para avisar a sua esposa Janet do que estava acontecendo. Só que antes de conseguirem pensar em algo para ajudar a sua filha, eles ouvem batidas fortes na porta, e sabem que o assassino estava ali para tentar finalizá-los. Mas a Janet fala que se o cara entrasse, ele iria se arrepender, mas eu acho que ela esqueceu disso poucos segundos depois, já que quando o assassino consegue entrar, a velha revela que era campeã no arremesso de dardos, e joga 2 dardos nele para tentar ferir o rato. E eu não tô brincando, galera, é realmente isso que acontece. E o resultado, o mascarado arremessa os dardos na velha, e depois finaliza ela com a maior facilidade do mundo. Enquanto o ratão finaliza a Janet, vemos que o Michael é um péssimo marido, e abandonou a esposa sem pensar 2 vezes. Mas pelo visto o cara corre na velocidade de uma tartaruga, porque o rato consegue alcançá-lo enquanto dança, e eu não tô nem zoando. Ok, antes de tudo, eu vou mudar um pouco o foco. Agora, em vez de falar do cara do som, vamos falar do editor dessa safadeza aqui, que eles chamam de filme. Galera, eles estão usando vídeo de bancos de imagens em um filme. E tipo assim, não é poucas vezes não. Não é igual no Retorno do Leitão, que eles usaram umas 2 vezes só. O que eu contei aqui é que tem pelo menos uns 4 takes de bancos de imagem. E se vocês duvidam de mim, tá aqui os takes usados aí e os sites onde eles foram baixados. E esse aqui foi usado quando o pai da garota ligou para a filha em desespero. Depois usaram esse aqui para mostrar o cara acelerando para casa. E aí tem uns de drone que ficam repetindo a cada 10 minutos, para mostrar que tá de dia e de noite. E esses aqui de drone eu perdi as contas de quantas vezes eles apareceram, e eu me recuso a contabilizar isso. E só pra deixar claro, tá? O problema nem é usar esses vídeos como apoio, e sim é que os caras faturaram milhões com filmes do Ursinho Pooh e até trouxeram um personagem pra esse filme aqui. Essa porcaria de estúdio poderia ter tido um pouco mais de vontade de filmar algumas coisas por conta própria, né? Pros caras que fizeram mais de 7 milhões em um filme, não custa nada pagar alguém para subir um drone, né? E eu não sei quanto é que foi o orçamento dessa bosta aqui, mas com certeza se 50% dele for gasto no filme é muita coisa. Eu acho que o pessoal com um pouco mais de poder na equipe deve ter gasto tudo em samambaias, relaxadoras profissionais e jogos de azar, supostamente é claro, né? Mas agora falando dessa história maravilhosa, como é que os assassinos conseguiram se esconder no parque e ninguém percebeu isso? Teoricamente, existem funcionários montando o local e que são responsáveis pela checagem e manutenção. Então não faz sentido nenhum que o doutor tenha conseguido invadir e montar um laboratório completo dentro do local, com direito a ferramentas específicas, e ainda ficar transitando pelo lugar com pessoas sequestradas e partes de corpos. Mas nenhuma alma viva notou isso. Fora que se a maior parte dos desaparecimentos realmente acontece ao redor do parque, o local já teria sido investigado por ter dezenas de galpões vazios, onde o assassino poderia estar se escondendo, ou pelo menos a área estaria cheia de viaturas patrulhando, o que ao menos dificultaria os crimes dessas aberrações. Quanto às garotas, elas já estavam desconfiadas de que o Rupert não era tão bonzinho quanto ele dizia ser. Portanto, as garotas deveriam pegar uma arma cada uma e seguir o velho para ter certeza de que ele estava vindo realmente chamar ajuda. Mas caso percebessem que estavam sendo enganadas, era só descer o cacete no velho e acabar com essa maluquice. E mesmo se o Rupert fosse uma boa pessoa, elas ainda precisam ter algo para se defender do rato. E galera, fala sério, essas 3 aqui estão em um galpão, onde o que mais deve ter são ferramentas que poderiam ser usadas como armas. Se bem que o Dr. Rupert não parece ser uma grande ameaça, e muito menos inteligente, porque vamos lá, né? Ele tem 2 vítimas vivas, que sabem o seu nome completo e até onde ele trabalhou, e que sabem sobre os seus planos para construir uma noiva para o rato. E então elas têm informações o suficiente para entregar para a polícia e prender o cara. Ou seja, a prioridade deveria ser acabar com elas. Mas o idiota decide que era melhor enviar o rato para finalizar as pessoas aleatórias da cidade, sem nenhuma razão para isso. E falando em burrice, eu fico me perguntando se a Janet realmente pensou que ia conseguir ferir um homem de quase 2 metros, usando dardos de arremesso. A melhor chance dela era aproveitar que estava na própria casa e correr até o telefone para ligar para as autoridades, se trancando em algum lugar e bloqueando a porta até a cavalaria chegar. Mas caso ela conseguisse correr até uma janela ou porta dos fundos, a velha podia ir até a casa de algum vizinho para pedir ajuda. Se bem que eu tô começando a achar que ela queria mesmo ser finalizada, já que a senhora nem tentou desviar dos dardos ou correr enquanto o assassino se aproximava. Voltando ao parque, vemos que as garotas ainda estavam vivas, e aparentemente a Kim foi ferida em algum momento, mas nem dá pra saber exatamente quando, já que a timeline desse filme é uma bagunça completa. Mas a Chloe se recusa a deixar a amiga para trás, e carrega ela durante todo o caminho, entrando em uma montanha russa na esperança de ligar o brinquedo e conseguir despistar o Mickey. Mas a Kim sabe que só iria atrasar a amiga naquele ritmo, então ela se desculpa por ter trazido ela para o parque, e corre em direção ao assassino, segurando ele para ganhar tempo para sua melhor amiga escapar. E correndo dali, a Chloe se encontra com o seu pai, que pede para ambos
ambos saírem dali o mais rápido possível. Só que nesse momento, eles escutam a voz do Rupert, perguntando se a Chloe vai mesmo deixar a sua amiga bater as botas, e falando que o rato amou o rosto e o cabelo da Chloe, portanto eles poderiam usar a sua cabeça e o cérebro para dar uma nova vida a ela, como esposa do Mickey. E pensando no destino terrível que aguardava a sua amiga, a jovem se recusa a ir embora, e avisa o seu pai que iria ajudar a Kim, mesmo que custasse a sua vida. Então, preocupado com a segurança da filha, o homem decide ir junto para ajudá-la. Com isso, ambos voltam até o galpão onde encontraram Rupert pela primeira vez, e veem os corpos de suas amigas descartados como se não fossem nada. E aí eles decidem se separar para cobrir uma área maior e tentar encontrar a Kim antes que o pior acontecesse. Explorando o lugar, a garota encontra uma faca no balcão e o projeto da tal esposa feita para o rato. Porém, ao invés de reconhecer o perigo e ir embora, a menina continua procurando pela Kim, até que ela encontra o doutor checando se tinha gasolina o suficiente para queimar tudo depois que concluísse a sua nova criatura. O problema é que essa inútil acaba derrubando um objeto enquanto se escondia, sendo capturada pelo doutor e levada para ser exibida como se fosse um prêmio. Só que como o velho já estava irritado de ver as suas criações fazendo uma burrada atrás da outra e nunca conseguindo cumprir simples ordens, ele decide que também tinha o direito de fazer cagada e fala para os dois brigarem entre si, pois o vencedor seria o dono da noiva que ele estava montando. Certeza que esse velho estava com preguiça de fazer duas noivas. Então, como verdadeiros monstros gados burros, os dois começam a cair na porrada por conta de mulher, e o Michael aproveita essa chance para se aproximar por trás do Rupert e nocauteia ele, batendo na sua cabeça com um martelo. Depois ele pede que a sua filha fuja enquanto lidava com os monstros, mas quando o rato se prepara para atacar o cara, o urso intervém descendo a porrada no irmão, pois já estava cansado de ser considerado inferior a ele, sendo que era muito mais forte. Isso dá tempo suficiente para o Michael encontrar a Kim, porém quando iria libertar ela, o Mickey cracudo aparece e corta a garganta do homem. Em seguida, o rato decide se vingar do seu irmão e volta para terminar a sua briga com o urso. Então, o Mickey até tenta dar um golpe surpresa, mas o Pooh é mais forte e o joga no chão, descendo a bica no bicho que não vê escolha senão recuar. A perseguição se estende até o carrinho bate-bate, onde o rato consegue com certa dificuldade acertar alguns golpes de faca no seu irmão, fazendo com que aos poucos o urso vá ficando mais lento e tomando ainda mais facadas. Com isso, o rato vence o Pooh na canseira e consegue cortar a sua garganta, assistindo ele bater as botas aos poucos bem na sua frente. Ok, o Michael é um dos caras mais estúpidos que eu já vi na minha vida. O Ben tá em primeiro, mas esse aqui não tá muito longe não, porque ele deixou a própria esposa ser finalizada, sendo que ele podia ir até a cozinha, pegar uma faca e tentar dar um golpe surpresa no invasor, já que eles estavam em dois, e desde que conseguisse desarmar o rato, estariam em vantagem. E segundo, porque o homem veio de carro, mas ao invés de voltar para o veículo e dirigir até a delegacia mais próxima e contar o que aconteceu, o maluco decide sair correndo, e toda vez que esse cara toma uma atitude, o QI mundial despenca em 2 dígitos. E esse coitado deve ter algum problema nos joelhos, já que ele nem estava tentando correr de verdade, tanto que o Mickey consegue se aproximar enquanto dança, e eu nesse momento já teria ultrapassado a velocidade do Usain Bolt há muito tempo. Quanto a Chloe, eu acho que ela herdou toda a inteligência do seu pai, ou a falta dela, né? Já que ela teve diversas chances de sobreviver a isso tudo, e ainda ajudar o pai e a amiga. Mas vamos pelo começo. Inicialmente, quando ela se encontra com seu pai no parque, o Rupert avisa que a jovem tinha até amanhecer para tentar resgatar a sua amiga, antes que o pior acontecesse. E como anoiteceu há poucas horas, a garota tinha tempo suficiente para sair dali com seu pai daquele lugar, e pedir a ajuda da polícia. Afinal, galera, o Rupert estaria esperando pela garota, e com certeza pediria para suas aberrações ficarem rondando um galpão, e uma estudante junto de um cara de meia idade, com certeza não conseguiriam lidar com esses dois sozinhos. Portanto, o mais sensato seria ir atrás de pessoas que realmente pudessem ajudar. Afinal, essa tática do doutor é nitidamente uma emboscada. Depois, a garota entra no galpão, onde não só encontra diversas ferramentas que poderiam usar como arma, como também encontra a droga de uma faca que ela podia levar escondida consigo para se defender caso fosse atacada, ou tentar um golpe surpresa em um desses 3 psicopatas. É como se a inteligência corresse atrás dela, mas a garota fosse mais rápida, e ela só perde pro seu pai, que é uma mula completa. Afinal, o cara consegue nocautear o doutor que tinha uma pistola, mas ao invés de pegar a arma de fogo da mão do velho e descarregar o pente naqueles monstros, ele prefere entrar em um combate corpo a corpo com eles. Essa família tem inteligência pura correndo nas veias, só falta deixar circular para o cérebro. Agora, uma coisa que de fato não faz sentido nenhum é o doutor promover essa rinha de mutantes do nada. Afinal, ele já tinha uma garota em sua posse, e só precisava acabar com ela para completar o seu plano. Esse cara reclama dos seus filhos, mas ele também parece fazer de tudo para estragar o próprio projeto. Após finalizar o urso, o rato vai para o seu barco se divertir um pouco, enquanto comia um tijolo de queijo, até que seu irmão aparece revelando que ainda não tinha batido as botas. E num esforço de se vingar, o Pooh usa todas suas forças para espancar o Mickey, e dessa vez ele sabiamente desarma o rato, e bate nele até o deixar quase morto. Porém, ao invés de finalizar o bicho, o urso decide que iria amarrá-lo na âncora do barco para deixar o Mickey se afogar. Só que antes de jogar seu irmão no mar, um tubarão pula da água do nada e devora o urso. Isso aqui já é brincadeira, né? Vai tomar no... Bom, essa nojeira que você viu aí aconteceu.
morreu e o Mickey foi salvo. Então, voltando ao parque, vemos que já tinha amanhecido e a Chloe ainda não tinha conseguido achar a sua amiga. Com isso, o rato aparece para terminar o serviço, mas a Chloe tira um pé de cabra da bunda igual o Pernalonga e corre até um dos brinquedos para tentar confundir o rato. E vamos fingir que não dá pra ver as pernas dela debaixo dos assentos. Mas enfim, ela consegue dar alguns golpes no monstro, mas é facilmente desarmada e derrubada. Porém, quando o Mickey iria acabar com a sua vida, a garota tira uma faca do mesmo lugar que tirou o pé de cabra e enfia na boca do bicho, acabando finalmente com a vida dessa coisa. Eu acho, né? Com o Mickey fora do caminho, a jovem volta para procurar a sua amiga e encontra ela sendo mantida de refém pelo Rupert, que faz uma exigência. Já que a Chloe tirou seus filhos dele, ela teria que se tornar a sua nova esposa, ou finalizaria a Kim ali mesmo. Só que a jovem, que nem sequer estava com as mãos presas, consegue desarmar o velho, e sem hesitar, a Chloe pega a arma e acaba com a vida desse cara com um headshot, terminando com toda essa porqueira e me livrando de passar mais tempo assistindo essa coisa. E por fim, as duas vão em busca da tal noiva que o homem estava montando, e encontram ela em uma espécie de animação suspensa. Então elas usam o pé de cabra para destruir tudo e acabar com as criações malignas do Rupert de uma vez por todas. E sim galera, esse lixo aqui teve a cara de pau de fazer uma cena pós-créditos. Enquanto as duas garotas vão embora, o velho maldito simplesmente retorna do mar, naquela merda de cenário que mais parece aqueles vídeos do TikTok que começam com uma música triste e depois viram um meme. Combinando certinho com essa bosta de filme. E sobre a cena do tubarão, eu nem tenho muito o que comentar. Provavelmente os caras pensaram duas coisas, ou que ia ser muito foda, ou que ia ser muito engraçado. E não foi nenhuma das duas coisas. Infelizmente essa franquia de filmes pelo jeito não vai morrer nunca. E a única coisa que morre assistindo esse lixo são as suas células cerebrais. Fala galera! E se vocês encontrassem com o Mickey psicopata, acham que conseguiriam sobreviver? Me contem nos comentários. E se você fosse para um acampamento com seus amigos, mas descobrisse que uma criatura meio humana e meio porco vive na floresta, e quer finalizar todos vocês, o que você faria? Quer saber se essas garotas conseguiram sobreviver a esse monstro? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e vamos torcer para esse ser o último filme com personagens da Disney, porque ninguém mais aguenta ver esses lixos.